Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. O meu nome é Amanda e eu vou dar essa primeira aula para vocês, que é sobre a Biblioteca Pandas. Bom, começando aqui, a Biblioteca Pandas é uma biblioteca do Python, que ela permite que a gente trabalhe de uma maneira bem simples com dados no formato unidimensional, que seriam as séries Pandas, e também com dados no formato tabular, que são os data frames. Para quem nunca utilizou essa biblioteca, se for utilizar na máquina local, você você precisa primeiro instalar a biblioteca, e aí você pode utilizar se você ainda não tiver, você utiliza esse comando pip install pandas. Se você for executar esse comando dentro de um notebook, você precisa colocar esse ponto de exclamação antes para você executar, para você poder instalar a biblioteca. Aqui no caso, o Google Colab, ele já vem com essa biblioteca pré-instalada, então por isso eu não vou executar aqui essa célula para instalar, porque ela já está. E aí, toda vez que você for utilizá-la no seu projeto, você precisa importar essa biblioteca. Então, para você importar, você executa esse comando import pandas, aspd. Esse aspd, aqui o que você está fazendo? Você está importando a biblioteca pandas, e aqui você está atribuindo como se fosse um apelido para ela, e vocês vão ver que isso é meio que uma convenção no caso da biblioteca pandas, porque a maioria dos códigos que vocês encontram pela internet, sempre as pessoas referenciam como PD. Então, só executar aqui, ele vai importar a biblioteca. E, bom, começando explicando um pouquinho sobre esses dois tipos de estrutura de dados principais, né, da biblioteca Pandas, a gente tem as séries. Uma série, ela é como, imagine que você tem um arquivo Excel. Uma série é como se fosse uma coluna desse arquivo Excel. Porém, ela não é igual, é como se fosse um array, mas é um array que tem um índice. Então, você tem um índice que identifica, né, a série, que no caso seria essa parte aqui. Então, você consegue acessar cada elemento a partir do seu índice. Você pode criar essa série a partir de um array, do zero, né, desde um array. Para você fazer isso, você pode utilizar, por exemplo, uma lista. Aqui, no caso, eu estou definindo a lista dias. Executar aqui, vocês vão ver que é uma lista. E aí, para transformar essa lista em uma série, eu utilizo esse comando aqui, pd.series, e passo o nome da minha lista como parâmetro. E aqui, no caso, já tenho uma lista, já tenho a série. Aqui vocês podem ver que a gente tem o índice, né, que eu comentei antes, e aqui tem os valores da série. Séries, normalmente, um caso, assim, que me vem à cabeça agora, que a gente pode utilizar quando a gente está trabalhando com dados, seria, por exemplo, quando você vai fazer uma análise de séries temporais, por exemplo, você tem que transformar para esse tipo de dado. E depois tem esse comando aqui, type, que você pode, essa função, né, type, que você pode usar ela para validar que isso aqui realmente é uma série, o tipo do dado. Então, você executando aqui, dá para ver que é uma série do Pandas. E outras formas que dá para a gente criar uma série pode ser através de lista, mas definindo qual que é o índice que a gente quer. Então, por exemplo, aqui, ao invés de usar o índice de forma automática, eu quero que o índice tenha esses valores aqui. Então, aqui eu tenho duas listas, né? E convertendo esses valores aqui para séries, você vê que aqui eu passei no parâmetro index, eu passei a variável campus, e no argumento data, eu passei a minha lista dados. E aqui, ao invés de ter os valores numéricos, cada índice é identificado pelo nome que eu dei para ele. Se você também quiser criar uma série a partir de um dicionário, você pode. Nesse caso, as chaves do dicionário vão ser o índice da sua série e os valores do seu dicionário vão ser os valores da série. Aí aqui, criei uma outra série de exemplo.
E para você acessar os elementos dessa série, você pode fazer de várias formas. Você pode fazer, por exemplo, aqui eu tenho a série pessoa. Se eu quero acessar o primeiro elemento, eu posso acessar utilizando o índice, que seria passando aqui o valor 0, ele vai retornar João, que é o primeiro valor da minha série. Essa outra forma aqui é utilizando o operador slice, que são esse 2 pontos aqui. Para quem não conhece, esse operador ele funciona assim. O que vem antes dos 2 pontos indica desde quando nesse objeto, né, que eu estou querendo acessar, desde quando eu quero os dados, e o que vem depois dos 2 pontos, ele limita até onde eu quero. Então, por exemplo, aqui eu estou falando que eu quero desde o início da minha série até o valor que está no índice número 2. Mas aqui no caso, ele não vai incluir o que está na posição 2. Então, aqui, por exemplo, a minha série tem João da Silva e 25, ele só trouxe João e da Silva. Ele ignorou esse 25. Aqui, no caso, eu estou fazendo o inverso, eu estou falando que eu quero só a partir do segundo elemento em diante. E outra forma também para você acessar os valores da sua série, você pode passar o valor do seu índice. Aqui eu estava passando um numeral, né, como se fosse a posição do meu índice, e aqui eu estou passando o valor dele. Então, por exemplo, eu quero o valor que está no índice nome. Então, ele retornou João, e aqui eu quero até sobrenome. Nesse caso, ele é inclusivo. Então, ele também vai incluir até o índice que tem o valor sobrenome. O índice de nome e sobrenome, né? Quer dizer. Outro tipo de dado, que é um mais comum, são os data frames. O data frame, você pode imaginar ele como se ele fosse um arquivo Excel, uma tabela de Excel, onde as colunas, aí você tem os 2 índices, né? Você tem o índice das colunas e o índice das linhas. E aqui, o data frame, assim como a série, ele aceita vários tipos de dado. Pode ser do tipo string, inteiro, float, até nulos, né? Você tem. Você também pode criar um data frame do zero. Nesse caso, você vai usar essa outra função aqui do Pandas. Aqui, por exemplo, eu estou passando que eu quero criar as colunas nome, idade e cidade. E aqui eu estou passando quais são os valores de cada coluna que eu quero. A forma mais comum, na verdade, que a gente vai trabalhar com data frames assim, no dia a dia, seria a partir de um arquivo. A gente tem lá, recebe um arquivo onde tem os nossos dados e a gente quer ler esses dados e trabalhar com esses dados. Então, aqui no caso, antes de mostrar como que importa um arquivo, aqui a gente tem também a gente também pode exportar esse data frame que a gente criou aqui manualmente para um arquivo CSV. Então, para isso, você usa essa função toCSV. Aí, como parâmetro, você passa o caminho onde você quer salvar esse arquivo. Esse parâmetro index igual a false significa que você não quer que ele escreve o valor dessa coluna de índices aqui no seu arquivo. Aqui você define que você quer separar por ponto e vírgula. E aqui seria o tipo de codificação que você quer usar para salvar esse arquivo. Vou executar aqui. E aqui do lado ele já tem o arquivo. É que eu já tinha salvado, mas eu vou só excluir para vocês verem que ele salva o arquivo aqui do lado, no nosso ambiente. Deixa eu atualizar aqui. Aí, apareceu. Agora seria importando os arquivos. Uma forma que você pode fazer no Google Colab, na verdade, tem várias formas que dá para você fazer. Uma delas, você pode usar isso daqui, que eu aprendi faz pouco tempo,
Quando você executa esse comando, ele vai te mostrar esse botão, onde você pode clicar para você escolher os arquivos. E aí você escolhe o arquivo da sua máquina e faz o upload aqui para o ambiente. A outra forma que tem para você fazer é você vem aqui do lado. Normalmente essa tela, essa barrinha aqui, ela vai estar oculta. Então você vem aqui nessa pastinha, clica nesse ícone aqui, e aí você escolhe no seu computador o arquivo que você quer fazer o upload para esse ambiente. Lembrando que no Colab, depois que você fechar esse ambiente aqui, essa seção, né, todos os arquivos que você fez o upload, eles são perdidos. Então, é bom sempre você ter uma cópia no seu computador. Aqui, no caso, eu já tinha feito o upload, né, até para não demorar muito a nossa aula. E aqui eu vou executar essa célula. Nessa célula aqui, eu só estou falando qual que é o caminho do arquivo, dos arquivos que eu tenho aqui que eu vou usar. Eu estou passando para uma variável, mas para facilitar na hora de ler esses arquivos. E aí agora tem uma coisa que acontece muito, porque quando a gente vai pegar um data frame, nem sempre, um data frame não, perdão, quando a gente vai importar um arquivo CSV, nem sempre ele está naquele formato perfeito que o Pandas vai conseguir entender. Quando você importa um arquivo, ele vai tentar automaticamente entender qual que é a codificação que esse arquivo está usando. Só que isso nem sempre funciona. Então, às vezes, você tenta importar um arquivo, e aí, de repente, você tem esse erro aqui. Aí, para resolver isso, você tem que passar um parâmetro que chama encoding. Tem um link aqui no notebook que eu deixei, que são outras opções de encode que você pode testar. Na maioria das vezes, essa Latin 1 funciona. Tem uma outra que é o TF8, que também funciona, mas essa aqui, normalmente, quando dá esse problema, tem que usar esse parâmetro aqui. Mas aqui também tem uma lista, tem um link aqui que depois vocês podem acessar, da documentação, onde tem os outros tipos de encoding que vocês podem tentar se vocês tiverem esse problema. Agora eu vou tentar importar de novo e pronto, ele importou o arquivo. Um detalhe, ele não deixou as colunas separadas. Por quê? Por default, o Pandas, ele separa as colunas por ponto e vírgula. Perdão, ele separa as colunas por vírgula, não por ponto e vírgula. Como o meu arquivo aqui, os dados estavam separados por ponto e vírgula, ele não entendeu que eram colunas diferentes, então ele colocou tudo em uma coluna única. Para resolver isso, existe um outro parâmetro, que é esse sep, onde você define, aqui eu estou definindo que eu quero separar por ponto e vírgula. Executei aqui, pronto. Agora ele separou certinho as colunas do meu data frame. Bom, esse arquivo aqui foi aquele mesmo arquivo que eu gerei antes, ele foi só para teste, só para mostrar para vocês. De cabeça, na hora, eu não tinha nenhum data frame assim, que me vinha à cabeça que poderia ter esse problema, então eu fiz um aqui de propósito. E aqui, agora é o data frame que a gente vai usar nas próximas aulas. Esse data frame aqui, ele é um data frame que eu peguei lá do Kaggle. O Kaggle, para quem não conhece, é um site que ele é muito legal. Lá tem várias bases de dados, então sempre que vocês quiserem dados, né, para vocês fazerem os seus projetos, criarem o portfólio de vocês, lá tem muitas bases de dados. Lá também tem alguns cursos que são bem legais, todos gratuitos. E também tem competições que vocês podem tentar participar e é bem legal, assim, para vocês adquirirem conhecimento. Bom, aqui eu importei o meu arquivo, que esse arquivo ele contém dados de programas da Netflix que já terminaram, que não tem novas temporadas. Aqui eu estou importando um arquivo nessa linha, e depois eu uso esse comando essa função .head. O que esse método faz? Ele vai retornar as primeiras linhas do meu data frame. Por default, ele retorna as 5 primeiras linhas. Mas você pode passar um parâmetro aqui, por exemplo, aqui eu quero retornar somente as 2 primeiras. Então, ele traz só as 2 primeiras linhas.
Também tem um outro comando, um outro método, que é esse ponto tail. O que ele faz é exibir as últimas linhas do data frame. E ele é bem similar ao head. Você também pode passar um argumento aqui de quantas n linhas, né, do final do seu data frame você quer exibir. Se você não passar nada, ele também vai trazer como default 5 linhas. Às vezes a gente, ao importar um data frame, a gente não consegue ver todas as colunas que existem nesse data frame. Então você pode usar esse comando df.columns para você saber quais colunas você tem. E às vezes você pega um data frame que ele tem muitas colunas. E quando você executa esse comando aqui, você não consegue visualizar todas. Então você pode complementar usando esse método toList. O que ele vai fazer é retornar uma lista com todas as colunas do seu data frame. Aqui no caso, o resultado foi o mesmo, porque esse data frame aqui de exemplo, ele não tem tantas colunas assim. E quando você importa os dados, às vezes as colunas, elas não têm o nome delas está um pouco esquisito, ou então, por exemplo, tem espaços assim aqui, você quer eliminar os espaços, você quer renomear as colunas, deixar com um nome mais entendível. Então, você pode renomear essas colunas. Então, para renomear essas colunas, a gente usa esse método, que é o rename, e aí a gente passa como parâmetro columns, e dentro desse columns, a gente vai passar um dicionário. Esse dicionário, ele vai ter como chave o nome antigo da sua coluna, o nome atual da sua coluna, e como valor você vai passar o novo nome que você quer. Então, por exemplo, aqui eu quero que Premier Date seja Premier underline Date. E às vezes você quer fazer isso, mas você só quer visualizar. Então você não usa você só usa até aqui, né? Até essa parte. Mas se você já quer realmente renomear o seu data frame, substituir o data frame existente, já salvar essas alterações nesse data frame existente, você passa esse parâmetro aqui em place igual a true. E aí o que ele vai fazer? Ele vai renomear as suas colunas e vai substituir nesse objeto, né, do seu data frame que você está usando aqui. Aqui vou usar esse comando df.head para ver que ele já atualizou os nomes das colunas. Bom, e outras coisas que dá para você fazer também com o Pandas. Você também consegue selecionar, por exemplo, eu quero ver só o que tem na minha coluna title. Então, passo aqui def, o nome da minha coluna entre aspas, porque ela é uma string, né? E aí ele vai retornar somente a minha coluna title. Ou você quer visualizar mais de uma coluna de todas as colunas que você tem. Quando você quer visualizar, selecionar mais de uma coluna, você tem que passar como uma lista. Então, aqui eu estou passando uma lista com todas as colunas que eu quero selecionar. Clicou aqui, ele vai trazer as 3 colunas que eu selecionei. Às vezes você quer filtrar, por exemplo, eu quero saber só quais dessas séries, desses programas da Netflix foram cancelados. Os que foram cancelados, você pode visualizar, eles estão aqui como nessa coluna Canceled. Então, por exemplo, esses que estão zerados, eles são séries que elas terminaram, mas elas não foram canceladas. Terminaram porque terminou a história, coisas assim. E aí, dá para você filtrar por isso. Então, aqui eu tenho as séries que foram canceladas. E também tem outros métodos para você selecionar as colunas. Você pode, por exemplo, utilizando um slice, que igual eu tinha falado antes, nas séries, né? Ele vai ser como se fosse como se você estivesse fatiando
parte da sua tabela, parte dos seus dados. Para isso, tem o operador iloc e o operador loc. O operador iloc, o que ele faz? Para você selecionar as colunas que você quer, os dados que você quer, você vai passar como parâmetro o valor do índice, o valor da posição dos dados. Então, sempre o primeiro parâmetro aqui, antes da vírgula, no caso desse iloc, ele vai ser as linhas que você quer selecionar, e o valor depois da vírgula são as colunas que você quer selecionar. Então, aqui, por exemplo, eu quero selecionar todas as linhas, por isso que só tem esses 2 pontos aqui, todas as linhas, porém da coluna 2 até, mas não inclusive, a coluna 4. Então, ele trouxe a coluna 2 e a coluna 3. Se você olhar aqui, ele tá. Aqui no caso são as posições, né? Então, aqui você tem a coluna 0, coluna 1, coluna 2 e a coluna 3. Foram as colunas que ele selecionou. Aqui também tem a opção de você selecionar as linhas. Então, eu quero só da linha da posição 2 até, mas não inclusive, a posição 10. Amandinha, coisinha rápida. A Fabiana fez uma pergunta sobre se a gente também. A função rename também serve para renomear dados da coluna. Acho que era legal só dar uma voltada só rapidinho, só para falar sobre esse conceito. Renomear os dados, quer dizer, alterar os dados da coluna? Assim, eu acho que até ajudando a responder, e aí você pode complementar se eu estiver falando alguma coisa errada também, mas isso é para rename do nome das colunas mesmo, e para rename, tipo, para renomear coisas dos dados mesmo, aí tem que fazer uma outra função, uma outra forma, e é tanto quanto diferente, né? E aí pode me complementar. Sim, você tá certa. É isso mesmo. Essa rename aqui, ela só vai renomear as colunas. Agora eu fiquei um pouco na dúvida, eu não tô lembrada, mas eu acho que ela só renomeia as colunas. Vamos ver aqui. Rename pandas. É isso mesmo. Ela renomeia as colunas ou os rótulos do índice. É isso que essa função faz. Ela não vai alterar, realmente, ela não tem nenhum parâmetro que ela vai alterar o valor que está dentro da sua tabela. Somente a coluna ou os rótulos do índice. Bom, continuando, aqui nesse df.iloc, eu só estou passando o parâmetro das linhas que eu quero. Então, ele já subentende que é para ele trazer todas as colunas. Porque como eu não passei o segundo parâmetro, ele subentende que eu quero retornar todas as colunas. Então, aqui ele só seleciona da linha que está no índice 2 até, mas não inclusive o índice da posição 10, né? Então, aqui você tem do 2 até o 9. Um outro operador que é bem parecido é o loc. A diferença dele é que você, ao invés de você passar qual é o índice, a posição da linha ou da coluna que você quer trazer, você vai passar o nome. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando que eu quero selecionar todas as linhas, mas eu quero apenas da coluna gênero até data final, que é essa final date. Então, se eu executar aqui esse comando, ele trouxe do gênero até até a data final. Não vou falar em inglês, que eu já estou enrolando já. Bom, aqui dá para ver que ele tem uma pequena diferença, né? Quando você está passando o índice, ele não inclui esse segundo parâmetro. Mas quando você usa o loc, ele inclui esse segundo parâmetro aqui, nos dados que ele retorna. Bom, às vezes a gente também quer criar um data frame novo somente com as colunas que a gente escolheu. Então, a gente pode usar esse operador loc ou o iloc. Aqui, no caso, eu estou usando o loc.
E eu tô falando que eu quero todas as linhas, mas apenas dessas colunas aqui, da coluna title até a coluna seasons, que, se eu não me engano, são todas as colunas. Ah, não, ele vai ignorar essa última aqui, canceled. Então, aqui tem o resultado. Você vai ver que ele que só mostrar aqui, por exemplo, aqui eu estava selecionando os dados, mas eu não coloquei, eu não atribuí a uma nova variável. Então, se eu pegar, por mais que eu tenha selecionado os dados, se eu vier aqui e colocar df, para ele aparecer o data frame, ele vai aparecer todas as colunas, porque por mais que eu estava selecionando, eu não atribuí a minha seleção a uma nova variável ou a mesma variável. Então, por isso, ele não modifica o meu dado original. Mas quando você faz essa atribuição aqui, ele já modifica o seu dado original. Amandinha. Oi, pode falar. Eu vou aproveitar aqui e tirar minhas dúvidas também, tá? Pode tirar. Você falou que a diferença de um é que dá para pesquisar pelo nome, né? Para pesquisar, entre aspas, e o outro é pela posição. O iLock é pela posição? Isso, o iLock pela posição. Eu sempre lembro assim, tem o I, então eu lembro que é index. Então eu lembro que a posição é o jeito que eu consigo lembrar. Nunca mais esquecerei, obrigada. De nada. Vou continuar aqui. A gente também pode adicionar uma nova coluna no nosso data frame. Então, aqui, por exemplo, eu quero adicionar um valor constante. Eu quero criar uma coluna valor constante que vai ter o valor constante. Rapidinho, Amanda. A Antônia tá pedindo para você repetir a sua super dica. Daí eu acho que ela precisa só do iLock e iLock. Isso. Não, uma coisa Quer dizer, que eu entendo que é essa dica, certo, Antônio? Ela deu um joinha aqui, sim. O que eu faço para memorizar é assim: o lock, ele é para os nomes. Na verdade, eu penso no iLock. iLock tem o izinho no início. Ele é iLock, esse i aqui. Então, isso aqui eu já associo a index. Então, ao invés de passar o nome da coluna, eu vou passar o index, a posição, né? É assim que eu memorizo, porque confunde mesmo. Bom, continuando aqui. Será que eu paguei? Ah, não. Acho que eu só adicionei sem querer aqui. Eu ia fazer o seguinte. Eu ia fazer isso aqui. Eu ia fazer dataset.ret. Aqui, no caso, eu adicionei essa coluna valor constante com essa variável aqui constante. Se eu fizer um dataset.head, aqui ele adicionou o valor constante para todas as linhas dessa minha coluna nova. Eu também posso adicionar uma coluna nova com base em uma condição. Então, por exemplo, eu quero criar uma coluna que chama Single Season, temporada única, e aí, isso aqui, ele é um... eu esqueci o nome disso. Isso aqui, ele é um... É como se fosse uma list comprehension, uma compressão de lista. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que se o meu valor x, o que é o x? Não, melhor eu começar por aqui, ó. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui para para cada linha da minha coluna seasons do meu data frame e dataset, se o meu valor de x for maior do que 1, indicando que tem mais de uma temporada, né? Para essa for maior que 1, então ele vai colocar o valor não. Se ele não for maior que 1, ou seja, vai ser igual a 1, então ele vai colocar o valor sim. Então, executando aqui. Então, aqui, por exemplo, todas as que
essa daqui tem mais de uma temporada. Então, ele atribui o valor não. Deixa eu filtrar. Ah, tá. Aqui que eu coloquei outro. Copiei aqui para ficar mais fácil. Aí agora, por exemplo, Agora eu quero verificar se ele fez certo. Então, agora eu estou filtrando. Ah, não é true. Tá, peraí. Aqui eu estou filtrando todas as linhas do meu data frame, que a coluna single season é sim. Só para validar, né, se ele fez corretamente aqui, o que eu fiz nessa célula. Então, aqui dá para ver que sim, porque quando a temporada é igual a 1, ele atribuiu o valor sim. Tem uma outra forma que dá para fazer também, que é usando Lambda Functions. Lambda Functions é um pouquinho chatinho de entender também, mas aqui o que ele está fazendo? Isso aqui é o valor que eu estou passando como parâmetro para minha função. Então, ele vai aplicar essa regra para essa coluna do meu dataset. E essa coluna, esses dados aqui que eu selecionei, eles vão entrar como valor X. Então, aqui, para cada valor de X, se o X for maior que 1, ele vai atribuir o valor false. Se o X não for maior que 1, ele vai atribuir o valor true. É a mesma coisa aqui nessa célula aqui, porém usando Lambda Functions. Vou executar aqui. Ó, aqui dá para ver que é a mesma coisa, né? Então, false, os que estão não, então dá para ver que fez a mesma coisa. E aqui eu vou filtrar pelos que estão como true, também para validar, mesma coisa. Agora eu quero tirar esse monte de coluna que eu adicionei no meu data frame. Então, eu uso esse comando dataset, né? O nome do meu data frame, ponto drop, e aí eu passo como argumento columns, e aí eu passo uma lista para esse argumento columns com as colunas que eu quero remover. E como eu quero remover mesmo, eu passo esse parâmetro in place igual a true. Se eu imprimir de novo o meu dataset, eu vou ver aqui que ele removeu todas essas 3 colunas aqui que eu adicionei antes. Quando a gente não passa esse in place igual a true, ela exclui só, tipo, de mentirinha, né? Ela continua lá no dataset, e se você buscar ele de novo, se você imprimir ele de novo, ela vai aparecer. Mas quando você define que isso é verdadeiro, você pode imprimir de novo. Daí para frente ela não aparece mais. Ela coluna, no caso, né? Sim, sim. Dá para imprimir uma aqui de mentirinha, vamos ver. Cada dataset.drop. Mas agora acho que já foi, não? Mas eu vou excluir uma outra de mentirinha agora. Por exemplo, eu quero excluir title de mentirinha. Executei aqui. Aí parece que ele apagou o title. Só que se eu venho no meu dataset, é só de mentirinha. Olha lá. As pegadinhas que a Mandia traz pra gente. Foi você que trouxe essa pegadinha, evidenciou, mas é legal explicar, porque muitas vezes a gente esquece de colocar isso em place e daqui a pouco olha lá a coluna lá de novo. Bom, outra coisa que também dá para a gente fazer é agrupar os dados do nosso dataset. Então, por exemplo, eu quero saber quantos títulos eu tenho por gênero. Então, aqui eu estou agrupando, eu uso essa função, né, group by, e aí eu quero agrupar os gêneros e trazer a coluna títulos.
E aqui é o que eu vou usar para agrupar. Por exemplo, aqui eu quero contar. Eu quero contar quantos títulos tem para cada gênero. Aí aqui ele traz o resultado. Que, por exemplo, eu tenho 2 títulos que são de ação. E aqui, como tem vários que são ação e comédia, ação e drama, então ele só trouxe um aqui. E, por fim, também é possível a gente ordenar os dados. Então, por exemplo, eu quero ordenar por quantidade de temporadas, pela coluna temporadas, em ordem decrescente. Aí você usa esse comando aqui, esse método sort values. Você passa nessa cláusula, nesse argumento by, é a coluna pela qual você quer ordenar. E esse ascending aqui, igual a false, significa que é em ordem decrescente. Então aqui ele começa a dar de 8 temporadas até os programas que tiveram somente uma temporada. E também dá para você fazer em ordem crescente. Você pode passar o ascending como true. Se eu não me engano, o default, ele é true. Teria que confirmar na documentação. E aqui ele trouxe em ordem crescente. Ele ordenou de uma temporada até 8 temporadas. Bom, o que eu preparei para a aula de hoje foi isso. Não sei se as meninas têm alguma dúvida. Se ela consegue ordenar por data? Consegue. Só que o detalhe para você ordenar por data, vi aqui uma pergunta, acho que foi da Calissa. Ela está perguntando se esse sort values ele consegue ordenar por data. Ele consegue, só que o detalhe da data é que quando você lê quando o Pandas ele vai ler o seu data frame, ele vai tentar inferir qual que é o tipo da sua variável. Só que nem sempre ele consegue. Quer ver, ó, por exemplo, se eu colocar dataset.info. Eu, olhando essa coluna, por exemplo, premiere date, eu sei que isso aqui é uma data. Mas o Pandas, ele não sabe que é uma data. Ele colocou como objeto. Então, ele identificou que é uma string. Isso às vezes acontece até com datas que tá, sei lá, separadas por traço. Tipo, tá lá a data, tá, sei lá, dia 25, que é dia 13/9/2023. Às vezes a data tá assim, lá na sua tabela, mas o Pandas, ele não conseguiu inferir que é uma data. Então, ele converte como objeto. Aí, para você ordenar por data, o ideal é primeiro você transformar isso aqui para data, e depois que você converter para data, aí sim você ordena, porque senão ele vai ordenar errado, porque ele vai tentar ordenar considerando como se fosse uma ordem alfabética, assim, né? Porque ele vai estar entendendo que é um texto. Então ele vai ordenar errado o seu dado. Não sei, tem mais alguma? Sim, somente se estiver corretamente tipada. Perdão, pode continuar, Catarina. Não, acho que eu só ia comentar que tem mais umas perguntas, mas acho que você já tá vendo. Ah, tá. Não, mas pode me falando aí, porque eu não sei se eu consigo ver todas. Tem uma pergunta que é como é que a pessoa faria para exportar esses dados que foram filtrados para um arquivo? Ah, tá. Para Acho, você. É isso, tá. Para você fazer isso, você usa esse comando aqui. Bom, vou fazer aqui embaixo. Por exemplo, eu quero importar esse arquivo final. Então, eu faço o nome da minha variável. É dataset, né? Não é dataset. Dataset, ponto. Aí eu coloco. Aí aqui depende para onde você quer importar. Você pode importar para CSV, para Excel, para vários tipos de dados aqui. Então, por exemplo, eu quero exportar, né, no caso, não exportar para CSV. Aí você passa aqui o caminho. Só vou copiar daqui de cima, porque eu não lembro o caminho do Colab aqui.
É content, tá. Vou colocar aqui Netflix. Então, aqui você usa esse ponto to CSV, se você for exportar para CSV, também dá para exportar como Excel. E aí você executa, atualizar aqui do lado, já apareceu aqui. Eu vou importar ele. Aí aqui eu já tenho ele importado certinho. O arquivo que eu exportei. Boa, acho que a Caterine está com a mão levantada. Sim, então ali, assim como quem é que falou aqui no chat, a Taisia está começando, eu também estou começando, né? Eu sou, enfim, trabalho com dados, mas em outra área, eu sou SEO. E aí aqui eu queria entender só mais um pouco de fundamentos. Então, que nem essa tela que tu está me apresentando, seria teu script desse estudo, desse material que tu está fazendo. Então, quando eu for acessar esse arquivo que tu nomeou como Netflix, eu vou encontrar todos esses scripts acima que foi desenhado agora. Isso? Você fala quando você for acessar no material que a gente vai disponibilizar? Não, o que tu está fazendo agora? Essa tela que tu abriu, né? Esse arquivo que tu abriu, que agora, né, que tu na aula tu foi apresentando vários tipos de filtros, né, para fazer na tabela. Sim. Certo? Esse documento que a gente está salvando, a gente vai ver todo esse histórico desses filtros? Quando a gente esse daqui, você quer dizer? Não. Nesse aqui, eu só estou salvando os dados do meu data frame. Ah, tá. Data frame, tu quer dizer assim, daquele... Isso, dessa tabela aqui que eu criei. Por exemplo, o meu dado original, eu não acho que eu não consigo abrir... Ah, dá para abrir sim. O meu dado original, por exemplo, era isso daqui. Era esse arquivo CSV. Tá. Então, eu importei ele para o meu Google Colab, eu usando um comando assim, read CSV. Tá. E aí eu faço todo o tratamento que eu quero. Por exemplo, eu posso adicionar coluna, remover coluna. E aí, no final, eu tenho que salvar ele como um outro arquivo. Tá. É como se... Eu gosto de pensar assim. É como se o Colab fosse a mesa de trabalho, sabe? Eu vou pegar esses dados, vamos levar para a realidade de uma empresa. Eu vou pegar uma tabela, sei lá, do RH para analisar os dados dos funcionários, supondo. Então, eu vou trazer essa tabela para a minha mesa, que vai ser o meu Colab, e aí, sei lá, eu quero saber qual a média de salário, ou qual é a média de salário por setor, a média de salário por gênero, quantidade de falta, enfim, qualquer coisa. Esses filtros eu vou fazendo aqui no Colab. Depois que eu fizer esses filtros, e aí eu preciso, né, ter esses conhecimentos aí que a gente falou ali de tirar de mentirinha ou não, tirar mesmo. Então eu preciso ter essas noções para quando eu fizer esse filtro, eu quero apresentar esses dados filtrados, ou o que eu quero fazer com isso. Então, eu trago para minha mesa, mexo ali, bagunço, brinco e tal, e depois eu apresento eles. E aí, apresentar pode ser gerar um dash mais para frente, pode ser exportar no arquivo, como a Amandinha fez aí, pode ser, sei lá, mandar esse arquivo mesmo. Vamos supor que a gente está falando de programador para programador, não é bem programador, mas vamos usar assim. Por exemplo, a Amandinha manda para mim, a gente trabalha no mesmo setor fazendo isso. Então, ela pode me mandar esse arquivo dela, que eu vou saber mexer, sabe? Então, é meio que uma ferramenta.
Não Tá, sei se eu consegui explicar. Não, ótimo, ótimo. Só uma última pergunta para não tomar muito tempo. Fica à vontade. Então, vamos dizer assim, tu falou trazer para a mesa de trabalho, isso aí vamos dizer assim, dos dados do RH. Mas agora eu quero trabalhar com os dados, né, de filmes. Aí eu abro um outro arquivo. Ou eu continuo trabalhando na mesma mesa? Você pode trabalhar na mesma mesa, mas aí você vai ter que salvar esse arquivo em pastas diferentes nessa mesa. Eu vou ter uma pasta que eu vou usar do RH e uma pasta que eu vou usar dos filmes. Por exemplo, o dataset que a Mandinha está usando ali é a pasta dos filmes. Eu poderia chamar a tabela do RH de RH. Certo. Super criativa. Mas, enfim, eu poderia chamar esses dados de RH e usar ali na minha mesa de trabalho, que é o Colab, né, o ambiente que a Mandinha está fazendo, e ir fazendo os filtros e os tratamentos que eu precisar, cada um na sua pasta. Perfeito. Show, gurias. Muito obrigado, viu? Parabéns aí para vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa. E aí, tipo, só complementando também que, por exemplo, o Colab te permite criar vários notebooks, tá? Então, que nem a Sayonara comentou que o Colab é a nossa mesa de trabalho, mas você pode criar notebooks diferentes dentro dessa mesa de trabalho, para você também conseguir separar os assuntos. Mas às vezes você fala assim, não, mas eu quero juntar a informação de RH com informação de filme. Beleza, faz super sentido você fazer isso no mesmo notebook. Agora, acho que quando você quer tratar assuntos diferentes, separar os notebooks acho que faz mais sentido e deixa tudo mais organizado, sua mesa de trabalho, digamos assim. Né? Tá, bom, notebooks, essa palavra, ele é como se fosse uma pasta? O notebook, ele é isso daqui, porque, por exemplo, às vezes a gente tem um script. Um script, você vai ver só um monte de código. Certo. Agora, o notebook dá para você visualizar os dados. Então, seria... Isso daqui, por exemplo, é um notebook. Tá, perfeito. Essa visualização que você vê, assim, geralmente a gente chama de notebook, é uma visualização assim. Pode ser, por exemplo, aqui está no Colab, poderia ser, por exemplo, na sua máquina, no seu computador, se você quiser usar, por exemplo, algum programa. Por exemplo, quando eu vou fazer minhas coisas, eu gosto de usar o Visual Studio Code, que é um outro programa. E aí eu crio um arquivo com essa extensão aqui, que é IPython Notebook, que tem esse ponto .pynb, e aí ele vai ter essa visualização aqui. Você pode, por exemplo, adicionar texto, você pode adicionar células com o seu código. Então, aqui ele é muito legal porque com ele dá para você contar uma história. Se você, às vezes, você vai chegar com uma análise, você fez lá toda a sua análise, processou todo o dado e deixou tudo em um arquivo com Python script. Dependendo para quem você for dar aquela informação, a pessoa não vai entender o que você está fazendo. Agora, porque, por exemplo, eu estou contando uma história. Eu estou mostrando para você aqui, por exemplo, vou vir aqui mais para baixo, né? Aqui eu estou contando a história, eu estou contando que eu li os dados, que tinha essas colunas, que aí depois eu adicionei uma nova coluna. Então, por exemplo, aqui dá para você comentar, dá para você adicionar texto. Então, aqui, por exemplo, dá para você colocar, aqui são exibidas as últimas linhas dos meus dados. Vou mostrar aqui, esse aqui, por exemplo, é o Kaggle. E aí, Amandinha, quando você abre aí, só já dando spoiler das próximas, a gente vai falar de outras bibliotecas, como o Pandas, mas a gente vai falar, no caso, eu, fazendo a minha aula, a gente vai falar dos gráficos, por exemplo, que ajuda muito nessa parte de contar histórias. Então, sei lá, a gente pode montar um gráfico ali de quantas séries tem mais de uma temporada, com o tempo, como é que essas séries foram sendo incorporadas, se tipo, elas foram aumentando de temporadas, enfim, a gente vai caminhar nessas 5 aulas aí para montar um livrinho, sabe? Contar essa história e vamos trazer mais assuntos para deixar mais
É que o Pandas, que é isso que a Mandinha falou, é o basicão, assim, é o que todo mundo precisa saber para começar a contar a história, sabe? Para começar a acessar os dados. Claro que tem outras formas, tem outras bibliotecas, mas essa é a mais famosinha de todas, então é a que todo mundo usa, é a que a gente vai falar. Perfeito. Ali é o Google Docs. Eu estava tentando assimilar, mas não, perfeito, Gurias. Muito obrigada, viu? Maravilha. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Esse aqui é o Kaggle. O Kaggle, ele é um pouco diferente da visualização, porque dá para você deixar a célula bem escondida que você não vê o código de jeito nenhum. Se bem que aqui, se você clicar perto, se você clicar... Se você... aqui eu acho que eu não consigo. Acho que nos 3 pontinhos, se eu não me engano. Aqui. Ou não. Então, não me enganei. Boa. Eu não me recordo agora como que faz aqui no Colab. Mas aqui, só dando um exemplo, aqui tem o Kaggle, então o notebook, o legal é que daria para você, por exemplo, contar uma história, igual a gente estava falando. Então, por exemplo, aqui dá para você colocar texto, aí dá para você colocar um título, aí dá para você fazer gráficos, e aí você vai contando uma história. Essa aqui que seria o legal de um notebook. Aqui eu estou mostrando a tela do Kaggle, ela funciona um pouco diferente do Jupyter Notebook, né? Que é esse... do Jupyter não, do Python Notebook. Mas aqui, por exemplo, ó, se você chegar para uma pessoa e mostrar só o código, muitas vezes a pessoa não vai entender o que você tá passando. Mas aí você mostra, né, os valores, você pode criar gráficos, você pode adicionar informação. Por exemplo, aqui a pessoa está falando sobre o dado. Então, aqui ela está falando, os dados mostram que não haver diferenças de ganhos entre os principais métodos de contratação. Então, aqui dá para você deixar anotações para quem está vendo o seu notebook conseguir entender qual que é a informação que você está passando para ela, qual que é a mensagem que você está passando para ela. Então, o legal do notebook é você poder fazer isso. O notebook que a gente cria, geralmente, para as aulas, ele é mais direto, né? Então, tipo, a gente bota lá um bloco de código, uma linha de código e tal. Mas, geralmente, nos meus, por exemplo, para eu saber o que eu estou fazendo, eu sempre boto um código de texto antes, sabe? Então, o notebook é bom por isso. Você pode ir anotando ali mesmo o que você está fazendo, o que você está querendo, o que você descobriu. Então, é uma ferramenta poderosíssima, mas eu diria que é tipo a pasta das pastas, sabe? Voltando lá para as pastas, só para a gente tentar fechar um conceito que eu não sei se estão ajudando ou piorando. Não, Guria, isso é muito bom, obrigada. Não sei, tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Já. Tinha mais, deixa eu ver. Peraí, que tinha. Se eu não me engano, tinha alguém perguntando como é que transforma o objeto para data, no caso Tá. ele está como objeto para data. Uhum. Eu não sei se aqui eu vou... Deixa eu... adicionar uma nova célula aqui. Eu vou adicionar aqui mesmo, peraí. Adicionar em qualquer lugar depois. É melhor adicionar no final, senão eu vou bagunçar tudo aqui. Deixa eu ver, por exemplo... Tem várias formas. Uma delas, eu não sei se... Deixa eu ver se eu vou conseguir converter aqui direto. Ele vai reclamar. Nossa, eu não lembro nem se é assim. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. A outra coisa, a gente não lembra tudo, tá? Então, o Google é o nosso melhor aliado. Exato. Uma coisa que eu sempre falo é bom você saber que dá para fazer. Como o Google te ajuda. Em tempo de chat GPT, a gente vai sair do lugar, com certeza.
Aqui, data, date, time. Não era isso que eu queria. Peraí. Será que ele tá como cast? Nunca lembro também. Eu tô pensando se não vai dar ruim, porque isso aqui é dúvida de principiante, porque eu sou muito principiante. Mas ele não vai dar ruim por estar, por exemplo, não tá 2/9 de tal ano, tá 2 de fevereiro, sabe? Tem um jeito de você fazer isso, porque eu vou dar um outro. Bom, tem várias formas. Eu sei Nesse que por caso tem que dar extenso também tem, mas aí tem que mexer na codificação, eu só não tô lembrando. Acho que é um format, se eu não me engano. E aí no format você passa qual é o formato que ele tá, que você quer que ele esteja, você quer transformar. Mas aí eu acho que ele ainda te devolve. Aí agora eu tô na dúvida se ainda te devolve em string, em texto, né? E para você depois tem. Ou se ele já te devolve em data mesmo. Ó, a Priscila até mandou aqui uma função no chat. Ah, esse teste é RP-Time. Ah, mas esse daí, se eu não me engano, ele vai transformar para string. Eu também acho que ele transforma para Porque ele string. tem esse str. Eu acho que esse meu tem até aqui, ó. Aqui ele vai data em texto. Eu só tô na dúvida, é porque muitas coisas na minha cabeça, mas eu sei que tem o format, mas eu não lembro se esse ptime, se ele que pega que é um string e transforma para, por exemplo, janeiro por extenso, e ele pega e fala que é uma data. Ah, entendi. Boa, a gente pode pegar, trazer para a próxima aula. Ed Boa. na próxima sugestão. Vocês têm mais alguma dúvida, meninas? Essa a gente vai trazer na próxima aula pra gente Sim. jantar, né? Pelo amor de Deus. A Calissa mandou um link aqui, deixa eu ver aqui. O link que ela mandou. Era esse aqui que eu tava tentando usar, mas eu não sei se ele vai. Converter data por extenso. Ah, mas aqui, ó, por exemplo, aqui tem alguns exemplos, ó, por exemplo, aqui ele criou um data frame que vai ter a coluna ano, mês e dia. E aqui ele tá nessa função, ele tá passando o data frame inteiro, porque todo o data frame vai ser a data. Então, aí ficou ano na primeira coluna, mês, segunda coluna e dia. Mas às vezes você quer, por exemplo, vou dar um exemplo assim, que esse aqui é um exemplo que eu lembro mais de cabeça, assim, que eu uso mais. Se você for, por exemplo, você tem uma coluna que ela tá como objeto, mas é uma data. Esse aqui eu acho que ele. Deixa eu testar isso aqui para extenso, mas eu não sei se ele vai valores por extenso. Acho que tinha faltado esse argumento aqui. Def 2. Ah, aqui ele conseguiu sim. Quem sabe faz ao vivo. Já diria Faustão, arrasou. Foi a Calista mandou aqui o link. Obrigada, Calista. Arrasou, Calista. Deu certo.
De toda forma, a gente vai passar para vocês depois o material. Então, a ideia é a gente passar um pouquinho aqui, porque 1 hora, pelo amor de Deus, dá para fazer quase nada. Mas é a gente passar para vocês, mas vocês precisam buscar, né, praticar isso aqui que a gente está passando e monte o portfólio de vocês, vai botando no LinkedIn, gente, isso é maravilhoso, bota no LinkedIn, pode marcar a gente, que a gente adora uma audiência, mas façam também o de vocês.